Muito boa noite. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que é minha especialidade clínica, e trazer também o que há de mais moderno na área médica, terapêutica, para qualidade de vida, bem-estar e também cura e tratamento de muitas doenças e patologias. O tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre menopausa e reposição hormonal. Esse assunto foi recentemente tratado aqui por dois médicos, pelo Dr. Naif Tadeu e pelo Dr. Cáter também. A gente estava falando muito sobre a importância do colesterol como matéria-prima para os hormônios, inclusive os esteroidais. Nós vamos falar com uma grande especialista, amiga nossa do programa, doutora Marlene Siqueira, que é ginecologista e obstetra. Muito boa noite, doutora Marlene, embora hoje estamos gravando com esse sol maravilhoso no seu consultório, mas a exibição é sempre às segundas-feiras, às 20 horas. 20 horas. Então, é boa noite. Boa noite, doutora. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande participar aqui do programa Salutes com o Baldan e agradecer o convite e aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês e poder esclarecer um pouco sobre um tema que é muito importante, que é a saúde da mulher. E dentro da saúde da mulher, a questão hormonal, ela é muito relevante, porque a mulher tem toda a sua vida marcada por ciclos de oscilações hormonais. A gente começa na menarca, na primeira menstruação, quando esses ovários começam a funcionar, passa pelo período reprodutivo, onde o ovário desenvolve todo o perfil de reprodução da mulher, e quando entramos no climatério, que é a fase que vai findar esse período reprodutivo, dentro do climatério vai se instalar a menopausa, que é o dia da última menstruação, mostrando a falência deste sistema reprodutivo, que vai levar a mulher a vivenciar um período grande da sua vida com a ausência desses hormônios, né, Baldan? Então, é muito importante que a mulher esteja acompanhada por um médico, de preferência que seja um ginecologista que entende dessa questão hormonal, para apoiá-la nas estratégias para que ela tenha qualidade de vida e consiga vivenciar esse período pós-menopausa com bastante alegria, com beleza, com saúde e com felicidade. Doutora Marlene, não é minha área, e não atendo pacientes com esse perfil, mas me parece, eu tenho a impressão, não sei se estou certo ou errado, que parece que a idade em que as pessoas, que as mulheres estão entrando no climatério, parece que está reduzindo, parece que cada vez mais cedo elas estão entrando no climatério. Isso é um fato ou é uma impressão? Isso é um fato. A idade média da menopausa no Brasil, ela está em torno de 45 anos, mas aumentou bastante o número de meninas que sofrem da menopausa precoce, que é a menopausa que acontece antes dos 40 anos. Então, isso tem aumentado e torna-se mais importante ainda o acompanhamento dessa menina que sofreu a menopausa num período muito mais jovem. Quer dizer, ela vai ter mais tempo de vida sem os hormônios que ela tanto precisa. Agora, quais são nós somos parceiros, estudamos, nos conhecemos, inclusive, no curso da Quantum Bio, que, aliás, é o nosso patrocinador do nosso programa, que promove esse curso de pós-graduação. Um outro programa que a gente vai gravar, a gente vai falar um pouco sobre essa formação e etc. Nesse momento, eu queria saber se a vida moderna, as questões dos metais tóxicos, poluições eletromagnéticas, poluição química e etc., protozoários, vírus, etc., isso pode estar ajudando nessa né, climatério cada vez mais Intoxicação. precoce? Então, nós sabemos, né, com a medicina funcional, que o nosso corpo renova as células de tempos em tempos. E a nossa qualidade de vida, ela está diretamente relacionada com todos esses hábitos que nós desenvolvemos e praticamos no dia a dia
que vão fornecer ferramentas para essa renovação celular, Baldan. Então, a ingestão de água, água de qualidade, a oxigenação tecidual através da atividade física, prática de yoga, meditação, alimentação rica em fibras, em nutrientes, em compostos fenólicos, substâncias antioxidantes, a atividade física que eu já comentei, o sono de qualidade e a ingestão de alimentos adequados. Então, são esses os hábitos principais que vão fornecer para esta célula componentes para que, na criação de uma célula nova, essa célula nova seja melhor em funcionamento. Ela é uma célula jovem e melhor em funcionamento. Não adianta ser uma célula nova, mas com funcionalidade reduzida, que é o que estava acontecendo com todo mundo e nós não tínhamos noção disso tudo, né, Baldan? Isso só foi chegar para nós nos últimos 20 anos, que é quando surgiu essa nova abordagem integrativa, uma visão integral do ser humano e, principalmente, esse ser humano se relacionando com o ambiente onde ele se encontra, porque todos esses estímulos que nós captamos pelos órgãos dos sentidos, a visão, o tato, o olfato, os sabores, e o posicionamento que eu tenho diante dos desafios que a vida me apresenta, que seria a resposta aos estressores, né? A nossa resiliência, é que vão sinalizar para esse CEO interno na hora de produzir essa célula nova. Por isso que na medicina integrativa nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas em cada caso individualmente para ajudar esse ser humano a se posicionar de uma forma diferente para obter um resultado diferente. Então, sem dúvida, todas essas ferramentas e essas técnicas que ajudam-nos a diagnosticar e cuidar de forma diferente de cada pessoa, uma delas é a que a Quantum Bio nos ensinou, ela vai contribuir muito para essa qualidade de vida e para a organização dos hormônios. Eu estou perguntando sobre isso, doutora Marlene, porque recentemente, em uma entrevista, foi falado que antes da reposição hormonal, este profissional em especial, dizia que era importante limpar o terreno biológico, a matriz extracelular e etc., antes de iniciar a reposição hormonal. A senhora concorda também, segue essa linha? Não? O hormônio é sempre uma substância definida como uma substância química produzida num local e que tem ação à distância. Então, nós temos que avaliar três fatores para se falar e para cuidar dos hormônios. A fábrica, que no caso em questão aqui seriam os ovários, e a adrenal, que também fabrica um pouco de esteroides, o sistema de transporte, que é via sangue, então os hormônios esteroidais, eles têm transportadores específicos, e o local de ação do hormônio, que são os receptores hormonais. No caso, hoje o mundo, muito globalizado, muito diversificado, se tornou necessário para nós vivermos a utilização de várias substâncias. Temos material de higiene e limpeza, nós temos os combustíveis utilizados nos motores dos veículos, temos também materiais que nós, mulheres, adoramos usar para questão estética, né, Baldan? Maquiagem. Batom, maquiagem, esmalte, produtos de cabelo, que todo mundo precisa, isso é muito justo, né? Então, todas essas substâncias químicas passaram a fazer parte do nosso dia a dia, e elas vão entrar no nosso corpo através da pele, através da inalação, através da ingestão oral. Então, se eu tenho alguma falha nutricional, eu vou ter um vazio, um vácuo dentro do meu corpo.
E é óbvio que essa substância química que entrou, digamos que eu inalei, estou inalando chumbo da gasolina dos carros. E eu tenho deficiência de ferro, estou dando um exemplo, viu, gente? A gente não tem uma forma muito específica ainda de afirmar isso, mas isso é a pura realidade. Eu tenho, por exemplo, uma deficiência de ferro e eu respirei o ar muito poluído. O chumbo entra no meu corpo via pulmão, cai na corrente sanguínea e vai ocupar o espaço que o ferro deveria estar ocupando, né, Baldan? E esse chumbo fica lá. E é óbvio que vai atrapalhar toda a transmissão de informações, porque era o local do ferro, do transporte do oxigênio. Então, eu vou passar a me sentir mais cansada, eu me sinto mal, eu não consigo desempenhar o meu papel no dia a dia, não consigo raciocinar. O sistema nervoso, por exemplo, é um órgão que manifesta muito facilmente essa toxicidade. Por quê? Porque se trata de um órgão que é 60% gordura, tecido neuronal. E todos esses poluentes, eles têm um tropismo, têm uma preferência pelo tecido gorduroso. Nós estamos vivendo uma pandemia, se não é uma epidemia, de obesidade no mundo. Então, esse tecido gorduroso que foi formado por um sistema inflamatório, ele vai armazenar essa toxina e vai ser uma via aonde vai atrapalhar a produção hormonal, tanto das meninas como dos meninos. Por quê? No tecido gorduroso acontece um processo que se chama aromatização, que é a transformação do hormônio bom em um hormônio ruim. Então, até essa questão da obesidade, que é muito frequente hoje, está atrapalhando muito o nosso equilíbrio hormonal. E a questão que você perguntou dos poluentes é fato. Estamos tendo dificuldade de eliminar o excesso de substâncias químicas que a vida moderna nos trouxe. Então, a vida é sempre um desafio e o resultado vai depender da nossa decisão. A partir do momento que nós não sabíamos disso, não tinha como agir. Porém, a partir do momento que nós começamos a ter acesso a essa informação, nós já conhecemos várias maneiras de melhorar esses receptores hormonais e ajudar o nosso corpo a se descontaminar. Porque não contaminar é quase impossível, né, Baldan? Nós Sim. podemos. Então, eu sempre ensino, na minha consulta, eu ensino para a minha cliente como que ela vai ter acesso aos cosméticos orgânicos, como ela vai ter acesso aos alimentos orgânicos, como ela vai ter acesso à limpeza mais sustentável da sua casa, através do uso de substâncias que contaminam menos o nosso corpo, né? O jeito de lavar as roupas, de limpeza da casa. Então, tudo isso a gente consegue moldar, mas o mais importante é ter dentro do corpo um sistema que proteja você desses contaminantes e ter um sistema urinário, um sistema digestivo capaz de eliminar de forma adequada todas as toxinas que o corpo precisa eliminar, que também fazem parte do funcionamento da célula, e a atividade física, né, Baldan? Que tem várias vantagens. Primeiro, que constrói massa muscular. E é dentro do músculo que nós armazenamos a maior quantidade de mitocôndrias. E a respiração e a produção de energia da célula se dá nessa mitocôndria. Inclusive, o início da esteroidogênese, que é a produção dos hormônios, se dá dentro da mitocôndria. Então, existe a apresentação da molécula do colesterol, eu já mudei de assunto. A molécula Sim. do colesterol produzida pelo nosso fígado,
É apresentada à parede da mitocôndria. A mitocôndria, só para lembrar vocês, ela é uma parte da nossa célula, é uma organela que fica dentro da célula. Se nós pensarmos que a célula é um aquário, a membrana celular seria o vidro do aquário, a água seria o celular subcutâneo dentro da célula, a mitocôndria seria como se fosse aquela motorzinho que produz o oxigênio do aquário. Então, quanto maior o número de mitocôndrias, melhor a oxigenação desse tecido. Quando nós desenvolvemos músculo, nós vamos aumentar o número de mitocôndrias, aumentar a oxigenação tecidual. Quanto mais oxigênio, menor a produção de radicais livres, melhor a energia, melhor a facilidade de eliminar essa toxina, né, Baldão? Então, essa mitocôndria recebe essa molécula de colesterol. E dentro da mitocôndria acontece a primeira etapa da produção dos hormônios, que é a transformação do colesterol num hormônio que se chama pregnenolona. A pregnenolona é considerada a mãe de todos os hormônios esteroidais. E ela tem uma ação muito importante no sistema nervoso central. A partir do momento que a pregnenolona é formada, esta molécula sai da mitocôndria e cai dentro do citoplasma da célula. É como se saísse do motorzinho e caísse na água do aquário. E do citoplasma, ela vai ser encaminhada para os tecidos aonde vai acontecer o final da produção destes hormônios esteroides. Então, a partir de uma única molécula, nós produzimos vários hormônios. O primeiro hormônio se chama aldosterona, que vai manter a pressão arterial, regular o sódio e potássio na célula. Quem tem deficiência de aldosterona geralmente pode ter quadros de tontura, conhecido como labirintite, são pessoas que estão extremamente desgastadas e cansadas, ou com muita idade. Depois é o Hipertensão, cortisol, que é a resposta ao estresse. desculpa, E a hipertensão também está ligada ao aldosterona, não? a aldosterona seria um excesso, né? Um desequilíbrio, porque está retendo sódio, né? E vai aumentar a pressão. E o cortisol é o segundo hormônio esteroide. O cortisol é a resposta ao estresse. Quando nós melhoramos esse padrão estressor, estamos numa fase mais tranquila, vira uma molécula e o cortisol, que é inflamatório e catabólico, ele gasta energia porque eu preciso fugir da situação de risco. Quando eu estou tranquila, estou no feriado, eu estou de férias, esse cortisol vira cortisona. E cortisona é o maior analgésico e o maior anti-inflamatório que nós temos. Quer dizer, o nosso sistema, ele é perfeito, ele já tem tudo para nos curar. Seguindo, depois tem a progesterona, que é para equilibrar tanto a nossa ovulação, como diminuir a produção de tecidos, que aumenta muito com o estradiol, que é muito proliferativo. A progesterona vem para equilibrar no ciclo menstrual da mulher, equilibrar esse endométrio e manter a regularidade. E ela é produzida em duas situações. Quando nós estamos gestando, a gravidez, a placenta produz progesterona a gestação inteira, e quando nós ovulamos na segunda metade do ciclo menstrual. Então, uma mulher na pós-menopausa produz uma quantidade muito ínfima de progesterona, quase não produz, é quase indosável. E os meninos produzem um nível muito pequenininho de progesterona, mas a grande parte da progesterona que nós produzimos é fruto da ovulação. E hoje em dia, Baldan, nós temos essa realidade das mulheres usarem anovulatórios, porque elas não estão preparadas para ter filhos e para ter muitos filhos. Então, é necessário fazer uso de um
anovulatório e bloqueia a produção dessa progesterona que é tão benéfica para nós mulheres. Depois da progesterona, seguindo a esteroidogênese, nós vamos ter a produção do DHEA, depois o sulfato de ideia, que é um hormônio muito importante porque ele é neuroprotetor e ele faz um contraponto com a produção desse cortisol na resposta ao estresse. Cada molécula de cortisol, para responder ao estresse, para fugir do perigo, eu preciso de 6 vezes a quantidade de sulfato de DHEA. Se eu estou num momento onde eu estou numa demanda muito grande, estou produzindo muito cortisol, estou usando muito, eu tenho que produzir muito DEA. Pode chegar um momento que eu não consiga produzir DEA na mesma proporção, porque eu não descanso. Então, eu vou ter diminuição da produção de DEA. E só para lembrar, o DEA é precursor da testosterona, né, Baldan? Então, se eu estou gastando DEA, eu não tenho matéria-prima para produzir testosterona. Eu vou pedir só um minutinho para você, doutora, que nós vamos fazer nosso intervalo comercial, no nosso metade do programa, e a gente volta já já. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa Saúde de hoje nós temos o prazer de receber a doutora Marlene Siqueira, que é ginecologista e obstetra, com vários cursos de especialização. Inclusive somos colegas no curso de pós-graduação da Quantum Bio, que eu recomendo, né, que é nosso patrocinador do nosso programa Saúde. Você, médico, terapeuta, que tiver interesse, basta colocar seu celular no QR Code que aparece aqui na sua tela, para mais informações do curso de pós-graduação que eu fiz e eu aprendi muita coisa. Foi um divisor de águas na minha vida profissional. Nós estamos falando hoje sobre a menopausa e o climatério e a reposição hormonal. A doutora Marlene está dando uma aula verdadeira aula fantástica, sobre os hormônios, como é que funcionam os receptores, o que atrapalha, etc. E nós, na primeira parte do programa, estamos falando do DHEA, que é o precursor da famosa testosterona. É isso mesmo, doutora? Não é só os homens que precisam de testo, as mulheres também, né? Exatamente. A testosterona, ela é um hormônio anabólico. Ela cria tecidos, ela cria massa muscular, ela potencializa o sistema cardiovascular, ela atua na questão neuronal, como se fosse um liga e desliga. Então, ela ajuda na resiliência. Ela é um hormônio muito importante para a mulher também. Principalmente hoje, que nós sabemos da importância de desenvolver essa massa muscular para ter mitocôndrias, para ter garantia de produção hormonal. E na pós-menopausa, a testosterona ganha uma importância muito maior para a mulher. Por quê? Ela vai perder o funcionamento do seu ovário, vai perder a ovulação, onde ela vai ter também a produção da progesterona, e ela vai depender muito da produção hormonal de outros tecidos. Seria a esteroidogênese extraovariana, que vem muito dessa adrenal através desse sulfato de DEA e do DHEA.
diferente do DHEA, que é o EPA-DHA, que é o ômega 3, tá? Então, aqui a gente está falando de hormônios, DHEA. Então, a testosterona, ela vai ser produzida a partir do sulfato de DEA, e é a partir da testosterona, Baldan, que nós fabricamos os hormônios femininos, o estriol, o estradiol e a estrona. Então, estriol, que é o E3, é um hormônio muito bom, que tem pouca atividade proliferativa. Estradiol, que é o intermediário, ele tem uma atividade proliferativa um pouquinho maior. E o estrona, que é o E1, é o hormônio perigoso. Por quê? Porque ele é muito proliferativo e é a estrona que é implicada o câncer, né? Então, nós temos que combater a estrona. E esses 3 hormônios, eles são produzidos a partir da testosterona. Então, olha a importância de ter um gerenciamento do estresse, né, Baldan? Eu sempre foco muito na minha consulta no gerenciamento do estresse, porque é um sistema complexo, a esteroidogênese, a partir da molécula do colesterol, pregnenolona, nós vamos ter a produção de todos esses hormônios que eu citei aqui, e vai depender da necessidade do tecido. E se eu estiver no momento muito complexo da minha vida, com muitas demandas, eu vou usar a matéria-prima para produzir cortisol, porque estar vivo é a primeira necessidade. Depois a gente cuida dos hormônios. Então, eu sempre gosto de explicar na resposta adaptativa ao estresse, onde o corpo escolhe manter um ótimo funcionamento, ou o melhor funcionamento que ele consegue, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, do sistema muscular, buscando uma resposta de luta e fuga do estresse, corra ou morra. E o sistema digestório e o sistema hormonal vão ficar com a sua atividade deficiente a depender da organização desse estressor. Por isso que nós temos tanta dificuldade de digestão, assimilação de nutrientes hoje em dia, e tantas deficiências hormonais em função do estilo de vida que nós precisamos adotar. Eu gosto sempre de explicar, Baldan, que não é por vontade própria nossa, né? Nós somos envolvidos pela vida moderna, pela sociedade como ela está, nós estamos envolvidos nesse modus operandi, mas nós precisamos entender que as coisas não estão caminhando bem, nós estamos caminhando para doenças crônicas e degenerativas. E uma doença que hoje é muito falada, que foi anunciada há tempos atrás, são as doenças mentais, né? Então, hoje em dia, nós vivemos um mundo onde a ansiedade e a depressão fazem parte da vida de praticamente todas as famílias. Por isso que nós merecemos conhecer ferramentas para nos ajudar a estabilizar o nosso organismo e fornecer novas formas para ele moldar essa célula, para que a célula nova tenha um funcionamento diferente e posicione este ser humano de forma produtiva, assertiva, diante dos desafios da vida. Porque, afinal de contas, tudo acontece para melhorar a nossa vida. Não é justo que a gente adoeça e não consiga corresponder a essa demanda que o mundo oferece, né, Baldan? Com certeza. Eu quero agradecer muito à doutora Marlene Siqueira, que nesse primeiro programa aí sobre hormônios, menopausa e os hormônios esteroidais, praticamente deu uma aula fantástica da produção dessa cadeia, né, dessa cachoeira de produção de hormônios esteroidais, para que no próximo programa a gente fale como que a gente
avalia as deficiências hormonais e qual a importância dessa reposição, a importância dos hormônios bioidênticos ou não. Esse é um assunto que a gente vai fazer, vamos tratar no próximo programa. Muito obrigado, doutora Marlene, pela sua atenção, por atender a gente, e até o próximo programa. Sua despedida. Eu quem agradeço e convido todo mundo para o nosso próximo programa, onde nós vamos poder abordar como diagnosticar quando algo não está bem e, principalmente, que estratégia nós podemos usar para corrigir essas deficiências, né, Baldan? Então, muito obrigada a todos e eu aguardo vocês no nosso próximo programa. Isso, até lá. Próxima segunda-feira, toda segunda-feira às 20 horas, entra o primeiro programa. Terça, quarta e quinta entram trechos compactos editados pelo Xerec e aqui pela produção da AltV, pelos canais do YouTube, João Carlos Baldan, e, além de Agulhas, além do canal do Facebook e do Instagram também da AltV. Até a próxima segunda.